Nós teremos um convidado de honra conosco hoje, que é o Almirante Lima Filho. Boa tarde, Almirante. Boa tarde, doutora Ingrid. Como é que a senhora está me recebendo? Estamos todos bem aqui. Os nossos participantes estão entrando, né? Estamos comunicando que já estamos ao vivo. E a nossa live de hoje vai tratar de um tema extremamente importante no direito marítimo, que é a atuação do Tribunal Marítimo em face da segurança da navegação. E ninguém mais apropriado para tratar desse tema junto conosco do que o Almirante Lima Filho, que atualmente é o juiz presidente do nosso Tribunal Marítimo. O Almirante ele possui 42 anos de experiência e de serviço junto à Marinha do Brasil, tendo exercido diversos cargos importantes, como diretor dos portos e costas, comandante do navio varredor e do navio-tanque Almirante Gastão Mota, capitão dos portos de Alagoas e do Rio de Janeiro, assistente da Marinha na Escola Superior de Guerra, comandante da 2ª Divisão de Esquadra, além de diretor dos portos e costas e atualmente juiz-presidente do Tribunal Marítimo. Então, sem sombra de dúvidas, uma das maiores autoridades, né, na área e que nos brindou aceitando o convite para abordar um tema extremamente relevante em momentos de pandemia, que é a atuação do Tribunal Marítimo em face da segurança da navegação. Todos nós sabemos que a pandemia ela reconheceu, através de um decreto federal e de uma medida provisória, tanto a atividade de transporte aquaviário como a atividade portuária, como atividades essenciais de interesse público, já que é através da atividade portuária e da atividade aquaviária que as cidades são abastecidas, já que 95% das cargas são transportadas pelo modal aquaviário. Então, tratar da atuação do Tribunal Marítimo, o único tribunal com competência marítima no Brasil, e da segurança da navegação, são temas extremamente relevantes e ninguém mais apropriado para conversar com a gente sobre esse tema tão especial do que o Almirante Lima Filho. Então, Almirante, inicialmente, eu gostaria de agradecer por o senhor ter aceito o convite da Maritime Law Academy, o meu convite também, o convite da professora Ana para estar aqui com a gente hoje debatendo esse tema. E gostaria de já lhe passar a palavra para o senhor poder fazer uma apresentação inicial e explicar um pouco para nós como está sendo essa atuação do Tribunal Marítimo em tempos de pandemia. Doutora Ingrid Zanella, inicialmente eu gostaria de lhe agradecer por esse convite. Para mim é motivo de muita satisfação estar participando de mais uma live, né, tratando de temas afetos ao nosso Tribunal Marítimo. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. O número está aumentando. Eu vi que a nossa professora Eliane Otaviano está presente, está nos acompanhando, a nossa grande mestra de Direito Marítimo. Então, gostaria, ao cumprimentar a professora, a doutora Eliane Otaviano, cumprimentar todos os patronos, todos os nossos advogados maritimistas que estão nos acompanhando. E a senhora, especialmente, pelo seu entusiasmo a tratar de assuntos afetos ao Tribunal Marítimo, afetos ao direito marítimo e afetos também, especialmente, ao direito marítimo ambiental, uma dos ramos os quais a senhora se especializou, e eu julgo uma área bastante empolgante, né, desafiante, o direito marítimo ambiental, e que também, de alguma forma, está ligado ao Tribunal Marítimo, né? Inclusive, estamos trabalhando em uma súmula que irá tratar desse tema. Bem, para fazer essa minha primeira apresentação, a senhora nos pediu para comentar um pouco sobre a atuação do Tribunal Marítimo em função dessa pandemia que está atingindo o mundo, né, e agora atingindo o nosso país, né? Eu espero que isso passe logo e que nós possamos voltar
a navegar em mares tranquilos, enfrentando, como dizem aí, o novo normal, né? Que certamente nós não seremos o mesmo depois da Covid-19. Mas no início de março, nós fomos aí surpreendidos com essa pandemia. Primeira preocupação que nós temos é com o nosso pessoal. Nós temos o costume de dizer que o pessoal é o nosso maior patrimônio. E quando eu falo pessoal aqui no Tribunal Marítimo, eu não falo apenas os integrantes do tribunal, mas também todos que labutam no tribunal, os nossos advogados que vêm aqui ao Tribunal Marítimo. E com essa pandemia, nós tivemos que tomar uma série de medidas. Então, nós seguimos algumas recomendações do próprio comando da Marinha e também verificamos alguns procedimentos que foram tomados em outros tribunais do Poder Judiciário e rapidamente tomamos providências. Providências como estabelecer medidas preventivas, pontos de álcool gel, redução da presença de militares e servidores civis aqui no Tribunal Marítimo, trabalhando por turnos, aquelas pessoas que são de um grupo de risco, que possuem algum tipo de doença, possuem mais de 60 anos, as grávidas, as lactantes, essas pessoas passaram a exercer suas atividades em teletrabalho ou home office, e nós nos vimos obrigados a suspender, até segunda ordem, as audiências presenciais e as nossas sessões plenárias. No momento em que eu suspendi as sessões plenárias, eu pensei, meu Deus do céu, vou parar o Tribunal Marítimo. E os processos surgindo, os acidentes acontecendo, eu não posso deixar o Tribunal Marítimo parar. É claro que as atividades de nossa função registral, ela continuou normalmente, né, a cumprir o seu papel, porque nós temos como exercê-la. Mas os julgamentos já é um pouco mais complicado, até porque mais da metade dos nossos juízes são jovens de mais de 60 anos. Né? E com isso nós temos que tomar todos os cuidados com os nossos juízes. Né? Então, eu tenho que encontrar uma solução. A solução que nós encontramos foi lançar o desafio das sessões por videoconferência. Isso foi no mais ou menos dia 25 de março que nós decidimos implementar isso. E aí tivemos que verificar, primeiro, qual é o marco legal para fazer isso. Aí a minha assessoria jurídica estudou o problema e nós vimos que o próprio Código de Processo Civil nos dá essa possibilidade. A nossa lei orgânica, a 2180 de 54, não tem nenhum tipo de restrição a esse procedimento. Eu decidi, vamos tentar implementar os julgamentos por videoconferência. Aí chamei o pessoal da informática e vamos ver quais são as medidas que temos que tomar. Tivemos que fazer algumas adaptações, tive que buscar alguns recursos junto ao Comando da Marinha, fui prontamente atendido, eu tenho um apoio irrestrito do comandante da Marinha na condução do nosso tribunal, de forma que, para a nossa alegria, no dia 22 de abril, ou seja, um pouco menos de 30 dias depois, eu estava realizando a primeira sessão por videoconferência. E outro ponto interessante é que nós temos a preocupação com a publicidade. Eu acho que a publicidade, a transparência, tem que regrar, orientar as nossas posturas como agente público, especialmente eu que sou o titular de um tribunal. Então, como nós vamos divulgar? Tem que ser pelo YouTube. Foi um outro desafio. Como fazer a transmissão pelo YouTube? Nós conseguimos estudar a edição, não poderemos usar o sistema da Marinha, porque tem os aspectos aí de preservação da informação e para resguardar a segurança digital. Então, buscamos outros caminhos e hoje nós estamos conseguindo transmitir pelo canal do Tribunal Marítimo no YouTube. Hoje mesmo nós acabamos ontem tivemos uma sessão plenária e foi 100% a nossa transmissão pelo canal do YouTube. Tivemos que suspender os prazos processuais, eles estão suspensos, eu acabei de renovar a portaria, eles estão suspensos até o dia 15 de junho.
tivemos que estabelecer também aqui um grupo de desinfecção e de medida de higienização. Esse grupo já está em atuação, ou seja, limpeza constante no tribunal. Vamos implementar brevemente um sistema de testagem de temperatura para todas as pessoas que entram e saem do Tribunal Marítimo. Enfim, estamos nos preparando para o novo normal. O importante é, em que pese o Tribunal Marítimo ser uma instituição extremamente tradicional, nós reagimos rapidamente, isso graças à competência de todos os juízes, de todos os profissionais que integram essa Corte Marítima, e nós, rapidamente, nesse problema surgido, fizemos desse problema uma oportunidade de aprimoramento, e eu tenho certeza que, após o término dessa pandemia, nós estaremos, em termos de produção, em termos tecnológicos, melhor que antes. Inclusive, uma das minhas metas é que, mesmo após o regresso das sessões presenciais, nós vamos continuar a divulgá-las para o YouTube e vamos também possibilitar, conforme eu já comentei com a senhora em outras oportunidades, a sustentação para o advogado seja feita na sua cidade. Por exemplo, se nós temos um advogado em Manaus, ele não tenha condições de vir aqui ao Rio de Janeiro, nós vamos possibilitar que essa sustentação seja feita à distância. Então, essa é uma das metas e nós estamos trabalhando fortemente dentro desse contexto. Então, de uma forma geral, né, essas foram aí as nossas medidas, preocupados no primeiro momento com o ser humano, preocupados com as pessoas, né, que, eu repito, que são o nosso maior patrimônio, e, no segundo momento, em manter a capacidade operacional do Tribunal Marítimo. E nós estamos conseguindo isso. Perfeito, Almirante. Eu vou fazer só um adendo, registrar e agradecer a presença da professora Eliane, nossa grande professora, né, diretora da MLO, dos advogados de amigos Marcelo Samarco, Bianca Velasquez, Pedro Camon, o doutor Mário Povia, está aqui com a gente também. Um grande abraço, agradecer a presença, a professora Gontijo e o doutor Fernando Ladeiras também está aqui nos prestigiando com a presença do corpo do Tribunal Marítimo. Então, a querida Raquel Filomeno entra também agora. Então, estamos com um público de amigos e de entusiastas da matéria, né, da mesma forma que eu e o senhor. Então, é extremamente importante a sua observação que o Tribunal Marítimo se preocupou com o lado humano e também com a eficiência do processo. E eu consigo identificar, eu acredito que vai ser unânime, a inovação trazida pelo Tribunal Marítimo em publicizar as sessões através de conferências do YouTube, né, das sessões do YouTube, e ainda possibilitar, que isso é um direito extremamente importante, possibilitar que o advogado ele possa realizar a sua sustentação oral. E eu gostei muito de um termo que o senhor utilizou, o novo normal, né, que é exatamente o que iremos passar após a nossa pandemia. Nós não voltaremos a ser os mesmos advogados ou juristas ou profissionais de antes. Teremos uma nova normalidade. E eu fico muito feliz que agora o Tribunal Marítimo, nessa onda de novidades que o senhor está implementando, né, vai possibilitar que os advogados possam fazer as suas sustentações orais, mesmo nesse novo normal, ainda à distância. Isso, sem sombra de dúvida, já vai ser um ponto muito positivo. Eu falo porque o senhor sabe, eu sou uma advogada aqui de Pernambuco e atuo na área marítima. Faço questão sempre que posso de acompanhar as sessões de julgamento, fazer as sustentações orais presenciais, mas é muito importante o advogado poder ter a possibilidade de realizar a sua sustentação oral à distância. Então, em nome de toda a classe, eu agradeço ao senhor por essa inovação. Sem sombra de dúvidas, será de extrema relevância e valia. Eu também registro a presença do doutor Bernardo Mendiviana, está aqui com a gente. Um grande abraço, muito obrigada por ter entrado para a nossa live. Eu sei que o Almirante Lima Filho faz jus a esse público diferenciado e eu estou aqui, né, me beneficiando do seu prestígio, Almirante. E, assim, saindo um pouco dos ajustes que o Tribunal Marítimo
fez para continuar efetivo, atuante, suspensão de prazo, sessão por videoconferência, eu acho que é importante também a gente mencionar a relação do Tribunal Marítimo com a segurança da navegação. O Tribunal Marítimo é apenas um no Brasil e ele tem uma competência muito ampla, né, para julgar os acidentes e os fatos de navegação, inclusive envolvendo embarcação brasileira fora das nossas águas jurisdicionais. E é importante a gente explicar qual a relação do Tribunal Marítimo com a segurança da navegação, de acordo com a sua competência e com o momento que estamos vivendo. O que é que o senhor acha, almirante? Doutora Ingrid, esse tema é um tema bastante interessante. Antes de mergulhar nesse tema, eu queria dizer da satisfação que eu tenho em saber que pessoas tão estimadas e competentes estão nos assistindo. Eu não vou poder citar todos, porque todos são muito queridos e admirados por mim, mas não poderia deixar de mandar o meu abraço especial para o doutor Mário Povia, que é uma pessoa que eu tenho um apreço muito especial, desde o tempo que eu era diretor de Portos e Costas, e ele é diretor-geral lá da ANTAC, em que nós tínhamos um contato muito estreito, e esse contato ainda continua até hoje. Então, doutor Mário Povia, meu abraço especial, doutor Bernardo Mendes Viana também, meu abraço especial, doutora Raquel Filomeno, enfim, tantas pessoas que eu tenho tido o prazer de ter uma relação profissional pautada na confiança, na lealdade e na urbanidade. Então, eu tenho o privilégio de ter relações especialmente positivas com todos os patronos que labutam no Tribunal Marítimo ou que tenham relação acadêmica comigo dentro do tema direito marítimo, que nós tanto apreciamos, né, doutora Ingrid? Bem, a sua pergunta ela é muito, muito interessante, né? O doutor Sérgio Aquino também está presente. Deixa o meu abraço especial aí para o doutor Sérgio Aquino, presidente nacional dos operadores portuários. Satisfação saber que o Sérgio também está entre nós. Mas, voltando ao tema, eu costumo mencionar, eu que sou um apreciador e um apaixonado pela segurança da navegação, desde 2002, quando era capitão dos portos de Alagoas, eu costumo dizer que, para nós evitarmos acidentes, nós temos que estudar esses acidentes. Quando nós conhecemos os acidentes, conhecemos as causas prováveis, identificamos as falhas nesses acidentes e disseminamos esses acidentes, nós estaremos, de alguma forma, contribuindo para que esse tipo de acidente não se repita. Então, eu acho isso muito importante. Então, o Tribunal Marítimo ele está diretamente ligado com a segurança da navegação. Nós sabemos que ele é um órgão autônomo vinculado ao Ministério da Defesa por intermédio do Comando da Marinha, e nós, além de, dentro das nossas atribuições, além de nós julgarmos os acidentes e fatos da navegação, além de nós termos a tarefa do registro da bandeira brasileira e também do pré-registro, no registro especial brasileiro, nós temos uma tarefa muito importante, que é a proposição de medidas preventivas. Ou seja, no momento em que um dos nossos juízes, como o nosso eminente juiz Ladeiras, né, de quem eu sou um grande admirador também, que está nos prestigiando, quando ele faz o seu julgamento, ele estuda aquele problema, ao final, ele pode propor medidas. Essas medidas vão contribuir em alto nível para a segurança da navegação. Ele pode identificar que é necessário aprimorar uma norma da autoridade marítima, ele pode achar necessário que a autoridade portuária de um porto Y altere as suas regras, ele pode recomendar que algum tipo de equipamento seja instalado. Enfim, a quantidade de medidas que nós podemos implementar aqui é muito grande. Então, eu acho que as nossas atividades aqui são muito importantes para a segurança da navegação. E costumo dizer também que o país como o nosso,
que tem toda essa dimensão estratégica, né, que é totalmente dependente do mar, nós estamos privilegiados em termos de um tribunal como esse, totalmente vocacionado e voltado para a atividade marítima. Nós temos aqui um grupo de 150 homens e mulheres totalmente voltados para estudar os acidentes, elaborar estatísticas sobre os acidentes, divulgar esses acidentes, depois eu vou falar sobre isso, e propor a todas as autoridades, de todas as esferas, seja federal, estadual, municipal, e até entidades privadas, sugerir ações que possam mitigar algum problema enfrentado e reduzir a probabilidade de repetir aquele acidente. Então, eu acho isso muito importante, porque nós definimos a natureza, determinamos as causas, as circunstâncias, a extensão dos acidentes, indicamos os responsáveis, propomos medidas preventivas de segurança que eu já mencionei. Então, é importantíssimo a nossa atividade. E eu, quando assumi aqui o tribunal, eu já trazia, conforme já foi dito, alguma bagagem anterior das capitanias, e quando eu cheguei na capitania dos Portos do Rio de Janeiro, eu conheci, na ocasião, passei a conhecer o que fazia o tribunal, isso em 2007, quando assumi aqui a capitania, e eu resolvi estudar o acidente do Batomush, né? E busquei, na época, o almirante Correia era aqui o presidente do Tribunal Marítimo, e eu conversei com ele, peguei o acórdão e vi quantos ensinamentos interessantes havia no acórdão do Batomush, né? Esses acórdãos, que hoje eles estão disponibilizados, eu não sei se a senhora sabe disso, mas logo depois que eu assumi, uns 3 meses depois, eu implementei uma ferramenta de busca na página do tribunal, que a pessoa pode lançar o nome do navio e já pode buscar todos os acórdãos relacionados àquela embarcação. Então, o acórdão ele é muito útil, contudo, ele é extenso em certas situações e, normalmente, a pessoa não consulta o acórdão, só os diretamente interessados. Então, dentro desse contexto, do Tribunal Marítimo e a Segurança da Navegação, eu decidi criar o boletim dos acidentes julgados no Tribunal Marítimo, né? Isso foi criado alguns meses após a minha assunção aqui no Tribunal Marítimo. Nós já estamos na quinta edição, quinta ou sexta edição. E o que é esse boletim? Todos aqueles acidentes que eu identifico que há ensinamentos escolhidos, coisas que possamos divulgar para a comunidade marítima, portuária ou náutica, eu resumo o acórdão. Então, aquele acórdão que tinha 20 páginas, ele é reduzido em uma meia página. E lá eu digo qual é o tipo de acidente, onde ele aconteceu, em que circunstâncias, qual foi a falha que foi observada, quais são os ensinamentos escolhidos e quais são as recomendações aos navegantes. E esse boletim ele é divulgado quadrimestralmente, só daqueles acidentes que têm alguma relevância. Eu omito o nome das pessoas, omito o nome dos navios, que não é necessário, e isso aí eu divulgo tanto por uma rede de e-mails, cerca de 950 que eu tenho, divulgo, fica disponível no Tribunal Marítimo, e as próprias capitanias dos portos, delegacias e agências fazem também essa distribuição. Porque o bem jurídico tutelado pelo Tribunal Marítimo é a segurança da navegação. Até porque nós que definimos as causas determinantes para que esse acidente não ocorra mais. Então, tanto eu como os nossos juízes e todos os integrantes desta Corte Marítima estamos vocacionados e dedicados a trabalhar e contribuir para a segurança da navegação. E a participação dos nossos patronos, dos nossos advogados, que vêm aqui defender as partes, defender os seus clientes, é interessantíssima, porque nós aqui também, doutora Ingrid, nós aprendemos com os advogados, né? Uns aprendem com os outros,
E eu acho que nós somos complementares, e todos juntos trabalhamos, ao final, pela justiça, né? E por um Brasil cada vez com um número menor de acidentes. Perfeito, Almirante. O boletim para divulgar os acidentes, os principais acidentes, as medidas de prevenção, as medidas de segurança, né, que estão sendo tomadas pelo Tribunal Marítimo, eu acredito que foi uma ferramenta de difusão da atuação do Tribunal Marítimo ímpar. É perceptível para todos nós que atuamos na área essa nova vertente tecnológica e de difusão da atuação do Tribunal Marítimo que o senhor vem adotando. Isso é extremamente rico para todos nós, para os advogados, para as partes e para a segurança da navegação. É importante também a gente lembrar que o novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo, né, o Código em vigência, reconhecendo a importância do Tribunal Marítimo, determinou que toda vez que existir uma causa que seja julgada pelo Poder Judiciário, concomitante pelo Tribunal Marítimo, o Poder Judiciário ele deve sobrestar, aguardar o processo até que haja conclusão do julgamento pelo Tribunal Marítimo, porque o Tribunal Marítimo ele é uma corte altamente especializada que vai julgar de forma ímpar os acidentes e os fatos de navegação, determinando causa, extensão, culpados e propondo as medidas de segurança da navegação. Então, é extremamente relevante fazer essa associação de segurança com o Tribunal Marítimo e, inclusive, da relevância do Tribunal Marítimo para o Judiciário, né? Porque existindo uma causa sendo julgada por ambos, é salutar que o Poder Judiciário aguarde, sobresse o feito para que o Tribunal Marítimo possa julgar. Já pegando o gancho, né? Lembrando um item que o senhor mencionou, né? Todos ansiamos pela possível súmula afeta a competência do Tribunal Marítimo envolvendo quesitos ou questões ambientais, né? Eu sou uma grande entusiasta dessa matéria, né? Sei que, de acordo com a lei, dano ao meio ambiente é um agravante, pode ser considerado como um agravante, mas nada impede que o Tribunal Marítimo julgue acidentes e fatos que envolvam danos ao meio ambiente. Derramamento de óleo, né? Alijamento de carga pode se constituir como dano ao meio ambiente. Então, será, sem dúvida, uma ferramenta a mais na defesa do meio ambiente, até por conta da competência do Tribunal Marítimo, que é basicamente única em nosso ordenamento jurídico, é um acordo com competência em todo o território nacional, águas brasileiras e até envolvendo embarcação em águas internacionais. Então, extremamente importante. Pegando esse gancho da atuação do Tribunal Marítimo, da relevância das suas decisões, dos seus acordos, relevante, inclusive, para a segurança da navegação, eu gostaria de suscitar uma temática aqui, que eu também sou uma grande entusiasta, sobre a formação peculiar da composição dos juízes do Tribunal Marítimo. Não existem dúvidas na doutrina, né, que o tribunal ele julga, né, estabelece responsabilidades, culpa, medidas de prevenção, e o Tribunal Marítimo, de acordo com a sua lei, ele é composto por 7 juízes com várias formações, né? Juiz com especialização em direito marítimo, direito internacional, longo curso, armação, transporte, né? Então, eu gostaria de indagar para o senhor, já que o senhor atualmente é o juiz-presidente do Tribunal Marítimo, como o senhor percebe relevante essa composição inter ou multidisciplinar dos juízes que compõem o Tribunal Marítimo, para que a gente tenha sempre uma decisão mais ampla, mais eficiente para o caso? Doutora Ingrid, antes de navegar nas áreas da multidisciplinaridade do nosso colegiado, eu queria ainda, no tema anterior, com a sua permissão, acho que a gente ainda temos bastante tempo ainda, falar sobre o tema medidas preventivas de segurança, que nós já abordamos anteriormente, mas eu queria apenas apresentar algumas reflexões para os nossos espectadores, podemos dizer assim, né? Durante essa minha navegação na área da segurança do tráfego aquaviário, eu aprendi uma coisa que eu julgo muito interessante. Alteração da legislação ou alteração das normas
relacionadas à atividade marítima, no tocante à segurança da navegação, essas alterações são decorrentes principalmente de dois aspectos. Ou seja, vamos mudar uma norma. O que vai acarretar a mudança da norma? São duas causas principais. A primeira delas, novas tecnologias. Isso é a primeira coisa que nos faz mudar uma norma. Por exemplo, daqui a pouco teremos embarcações autônomas. Vamos ter que mudar a norma. Foi criado o AIS. As normas foram mudadas. Então, as novas tecnologias nos levam à mudança de normas. E outra coisa que nos leva à mudança de normas são os ensinamentos colhidos em decorrência de acidentes. E eu faço que eu estou fazendo esse comentário para nós nos remetermos a 1914, quando nós tivemos o trágico naufrágio do Titanic, né, que aconteceu há mais de um século. Esse naufrágio ele fez uma grande mudança de paradigma na segurança da navegação no mundo inteiro. Ali que nasceu a SOLAS. A Convenção SOLAS, ela nasceu em decorrência do Titanic. Da mesma forma, quando nós tivemos aqui o trágico acidente do Batomush, quando, na época, nós tínhamos as Porto Marins, né? Depois que aconteceu esse acidente, o Estado brasileiro, especialmente a Marinha do Brasil, se viu obrigado a reordenar os polinômios. E aí nasceu a lei, vários anos depois, nasceu a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, e hoje nós temos as normas da autoridade marítima, que são muito bem elaboradas e abrangem praticamente todos os segmentos, todas as partes da autoridade marítima, seja na área da segurança do tráfego aquaviário, seja na área de formação de aquaviários, ou seja na área também da hidrografia e navegação. Então, cada vez que surgem acidentes ou tecnologias, nós nos vemos obrigados a ajustar normas. E aí entra o Tribunal Marítimo. Por quê? Porque nós aqui, né, com a lupa, olhamos o acidente, né, e os nossos juízes podem identificar aspectos naquele acidente que pode levar à alteração da norma. Por isso que eu acho interessante que nós temos essa percepção das duas principais razões que nós temos para mudar uma norma ou uma legislação da área da segurança do tráfego aquaviário. Agora, voltando à multidisciplinaridade, que é esse tema aí que a senhora nos apresentou. Eu acho que essa multidisciplinaridade ela é fundamental para a nossa Corte Marítima. Eu soube, doutor Aide, que o desembargador Antônio Esteves Torres está entre nós. Então, eu deixo aqui o meu abraço especial ao desembargador Antônio Esteves Torres, que está nos acompanhando. Bem, nós, conforme a senhora é doutora de anel e professora, mas talvez aqueles que estão nos assistindo não saibam, né? Nós temos aqui sete juízes. Nós temos apenas 7 juízes. Esses 7 juízes julgam os acidentes marítimos, fluviais ou lacustres do mundo inteiro. Seja uma canoa motorizada que naufraga na Amazônia, ou seja uma plataforma de petróleo. Todos esses acidentes são julgados aqui no Tribunal Marítimo por 6 juízes, né? Sendo que o juiz-presidente apenas julga quando há empate. Então, nós temos, nesse julgamento, vários aspectos a serem avaliados. Nós temos os aspectos afetos à própria navegação, à própria experiência marinheira, que é importante para a técnica desse julgamento. Aí nós temos um juiz formado na Escola Naval, né, um oficial da Marinha, do Corpo da Armada, que hoje é o juiz Átila, e temos também um oficial com uma grande bagagem de navegação pelo mundo inteiro, que é comandante de navio mercante, que é o caso do juiz Ladeiras, que está nos assistindo. Então, esses dois têm essa vertente marinheira para o julgamento.
Ao mesmo tempo, nós temos nessas ocorrências problemas relacionados à estabilidade do navio, a equipamentos do navio. Aí nós temos a necessidade de uma visão da engenharia. E aí nós temos o nosso juiz Padilha, que é um engenheiro naval experiente, com mais de 30 anos de serviço na área de engenharia, que nos dá a sua avaliação sobre a ótica da engenharia daquele caso que está sendo julgado. Mas, ao mesmo tempo, eventualmente, nós temos problemas na área da armação, na área da navegação comercial, que aqueles juízes não conhecem muito bem, mas aí entra a juíza Maria Cristina, com a sua bagagem nessa área, e apresenta a sua visão sobre aquela ótica. Mas, ao mesmo tempo, como nós somos um tribunal, nós temos que ter aquela vertente dos conhecimentos do direito. Aí entra o nosso especialista em direito marítimo, o juiz Nelson, com seus conhecimentos de direito marítimo, e apresenta também o seu ponto de vista. E, em algumas ocasiões, nós temos aquelas situações de problemas envolvendo o direito internacional público. Aí entra o juiz Marcelo, com a sua bagagem. Então, toda essa diversidade de capacidades faz com que o nosso julgamento tenha um tecnicismo ímpar, que dificilmente, dentro da área marítima, em um tribunal, nós encontramos essas competências e essas experiências. A visão de todos esses profissionais. Com isso, nós temos uma riqueza de debates impressionantes. A senhora já participou, já acompanhou alguns. Nós temos uma complementariedade de conhecimentos, né? E temos aquela visão distinta do mesmo problema, né? Então, eu acho isso bastante interessante. Então, eu não tenho dúvida, né, que essa diversidade, o termo que a senhora usou, a multidisciplinaridade, ela é essencial. Por isso que o legislador, no passado, disse, não, um país marítimo como o Brasil, um país com toda essa dimensão estratégico-marítima, tem que ter um tribunal marítimo para bem auxiliar o Poder Judiciário. Porque todas aquelas decisões tomadas aqui, com muito cuidado, estudando, debruçamos todos sobre o caso, com o nosso profissionalismo de profissionais do mar, ou do direito, da engenharia, apresentamos um acórdão que poderá muito bem assessorar o juiz ou o desembargador que irá julgar aquele acidente, o fato da navegação, quando, por alguma razão, judicializado. Então, a resposta é sim, é muito importante essa diversidade do nosso colegiado. Perfeita abordagem, Almirante. Eu sempre fui um entusiasta da atuação do Tribunal Marítimo e, no meu mestrado, eu me dediquei a estudar os princípios constitucionais do direito marítimo em sede de Tribunal Marítimo. Foi o meu primeiro livro, Direito Constitucional Marítimo. E um ponto muito forte que eu destaquei é exatamente a composição multidisciplinar do Tribunal Marítimo. Toda demanda, para ser melhor analisada, ela precisa de pessoas com uma especialidade naquele âmbito. E como o senhor mencionou, com muita propriedade, existem demandas que vão envolver soberania, espaços marítimos, como erro de navegação, erro de manobra, erro de construção daquela embarcação. Então, a formação do Tribunal Marítimo o transforma em uma corte constitucional e uma corte que julga com conhecimento técnico único. Não é à toa que o Tribunal, o Poder Judiciário, ele deve aguardar o julgamento do Tribunal Marítimo sobre um acidente e um fato para poder se determinar responsabilidades e reparação de dano. Então, eu concordo inteiramente com as suas observações, com muita propriedade. O senhor destacou como é relevante essa formação multidisciplinar do Tribunal Marítimo e, inclusive, uma facilidade por ele não ser uma corte que integra o Poder Judiciário, né? Ele poder ter uma formação ímpar, altamente especializada e ser uma corte que julga com a mais alta competência os acidentes e os fatos da navegação. Eu gostaria também de mencionar que é exatamente o Tribunal Marítimo que vai dizer se houve culpa ou dolo, porque ele julga com base na responsabilidade subjetiva. Então, não existe nem
caso se haja uma regulação de avaria grossa, é exatamente o Tribunal Marítimo que vai dizer se há o primeiro requisito para a regulação de uma avaria grossa, que é a intencionalidade. Então, isso só é possível, como o senhor mencionou, pela formação interdisciplinar, multidisciplinar do nosso Tribunal Marítimo. Então, diante dessas suas observações, eu gostaria que a gente conversasse um pouco agora sobre a importância, né, nesse momento de pandemia, da atuação do Tribunal Marítimo, quais os impactos da pandemia sobre a atividade marítima, né, que o senhor considera. É uma pergunta mais ampla, mais abstrata, já que o Tribunal Marítimo ele tem essa atuação na disseminação da mentalidade marítima, no direito marítimo, e que, com a sua gestão, isso ganhou uma notoriedade ainda maior, inclusive pela prospecção com os tribunais que o senhor fez, né? Quais os impactos da pandemia sobre a atividade marítima, sobre esse cenário, transporte aquaviário, o que veio para ficar, o que são costumes que ficarão nessa terminologia, nessa expressão que o senhor utilizou, que eu gostei muito, o novo normal que passaremos a enfrentar nos próximos dias. Doutora Ingrid, esse é um ponto muito interessante. Antes de eu começar a navegar nesse impacto na atividade marítima sobre o meu ponto de vista, como eu me considero um especialista em segurança da navegação, antes de eu enveredar nesse tema, eu queria dizer que ontem eu tive o privilégio de assistir no YouTube um debate na TV Justiça, com a professora Ingrid Zanella e o professor Levinciano. Eu não sei quando foi, mas eu estava ontem procurando direito marítimo, e realmente ali eu vi como interessante aquele estudo de caso que foi feito sobre um navio da Líbia, se não me engano, um caso até que eu não conhecia, muito interessante ali, e ali me suscitou várias ideias só em assistir aquele debate, e eu espero ainda na minha gestão ter a oportunidade de levar o Tribunal Marítimo à TV Justiça. Acho que isso nunca aconteceu, mas o Tribunal Marítimo ele é um órgão auxiliar do Poder Judiciário. Depois nós vamos ver o caminho das pedras aí, ver se até o final do ano eu tenho a oportunidade de levar o Tribunal Marítimo à TV Justiça. Eu tenho me esforçado bastante, né, para que o nosso tribunal seja conhecido no Brasil inteiro. Eu acho que eu tenho conseguido alguns pequenos sucessos, e aquela sua apresentação foi muito, muito interessante. Eu a cumprimento, como cumprimento também o doutor Levinciano, que não está nos assistindo, mas certamente chegará a ele esses meus cumprimentos, né? Inclusive, a notícia é que amanhã será a nossa 10ª sessão por videoconferência, né? Quem diria, né, que nós já estamos na 10ª sessão. Eu tenho divulgado por YouTube e também tenho divulgado pelo Instagram. Amanhã, por exemplo, já será divulgado. Vamos julgar uma senhora que caiu de uma canoa e perdeu a vida no Rio São Francisco, uma espia que partiu e matou um trabalhador portuário em Natal, clandestinos provenientes da Espanha chegando no Porto Suape, o perfil metálico no leito de um marinho perfura o casco de um navio em Santos e o escalpelamento de um menor no Pará. Esses serão os principais temas de amanhã. Eu tenho buscado sempre trazer pessoas para assistirem a nossa sessão no YouTube. Eu já consegui a marca, no primeiro dia, 45 pessoas, já tivemos 300 visitas às nossas, inclusive a doutora Ingrid Zanella visitando lá a nossa página. Então, voltando à sua pergunta agora, sobre os impactos da Covid-19 na atividade marítima. Primeiro ponto é que, no momento em que surgiu esse problema, se viu necessário que o governo federal identificasse quais são as atividades essenciais. No primeiro momento, sem dúvida, são os trabalhadores da área de saúde, os quais eu me irmano com as dezenas de pessoas aqui presentes para saudar e cumprimentar todos os profissionais de saúde
do nosso país que estão colocando suas vidas em risco para salvar outras vidas, né? Então, esses, sem dúvida, são os mais importantes nesse momento. Mas há também outros mais importantes. São aqueles que trabalham para o Brasil não parar. E, obviamente, nesse time de essenciais estão quem? Os nossos portuários e os nossos aquaviários. Então, no primeiro momento, é fundamental que nós, brasileiros, reconheçamos a importância desses profissionais. E, baseado nisso, eu até fiz um artigo, elaborei um artigo, que eu acho que grande parte dos nossos espectadores aqui devem ter tomado conhecimento. Eu fiz o número... o binômio navio-porto, né? Ele como essencial para o nosso país. Eu elaborei esse artigo, distribuí e fiquei algumas horas meditando aí sobre esse assunto. Então, o primeiro tema é esse, a essencialidade da atividade marítima portuária. Isso é fundamental. Então, obviamente, eles não podem parar. E o interessante é que eu, em conversas com essas pessoas que trabalham na beira do cais, os agentes marítimos, os operadores portuários, o próprio doutor Mário Povia, que está nos acompanhando aqui, né, integrantes da Feira-Mar, práticos, outros, efetivamente se conscientizaram da sua importância. Eles colocaram na cabeça, eu não posso parar. E não pararam. É claro que todas as autoridades, sejam elas autoridades privadas ou próprias autoridades públicas, tomaram todas as medidas preventivas para que a atividade pudesse prosseguir. E deu certo. Você chega num porto, estão todos com luva, com máscara, distanciamento social, né? Novas políticas para troca de tripulações, em consonância com as orientações que foram prontamente disseminadas pela Organização Marítima Internacional. Enfim, é muito importante que a gente veja que, além da conscientização do pessoal, teve as ações do Estado, daqueles que trabalham junto ao CAI, seja ANTAC, Ministério da Agricultura, Autoridade Marítima, Polícia Federal, Anvisa, todos tomando suas medidas para que o porto não pare, porque o porto não pode parar, porque se o porto parar, o Brasil para, né? Então, o Tribunal Marítimo tem acompanhado de perto, né, essas atividades, até porque, conforme eu disse para todos, eu sou um entusiasta da atividade marítima e agora do direito marítimo, né? Agora, um dado interessante que obtivemos junto à Associação Brasileira de Armadores da Cabotagem, da ABAC, é que, se nós observarmos, né, o fluxo de carga no primeiro trimestre, na cabotagem, no primeiro trimestre de 2020, ele ainda foi maior que no primeiro trimestre de 2019. Nos vem a indicar que, efetivamente, a atividade, especialmente na cabotagem, ela não parou. E aqui no Tribunal Marítimo, nós, preocupados em não apresentarmos nenhum tipo de gargalo para a atividade marítima, eu assinei uma portaria que foi a portaria 17 de 2020, em que eu prorroguei todos os prazos de renovação do certificado de registro do REB, certificado do pré-REB e também do certificado de armadores, de modo a não gerar problemas para os atores da atividade marítima no Brasil. Estão todos prorrogados para 15 de agosto, de forma que o Tribunal Marítimo não pode fazer parte do problema. O Tribunal Marítimo, cumprindo-se a legislação em vigor e dentro das minhas autoridades como presidente do tribunal, nós faremos sempre parte da solução. Eu sempre tive essa postura como administrador público.
nós aqui fazemos parte da solução, desde que respeitada as normas e a legislação. Né? Então, o foco que deve haver e que está havendo em todos os que trabalham nos navios e na beira do cais, como costumo dizer, é não permitir o desabastecimento. Né? Como é a nossa satisfação, que é despeito de todas as dificuldades que o nosso país enfrenta, se a doutora Ingrid chegar lá em Recife, no supermercado, haverá produtos todos na prateleira do seu mercado. E aquele arroz, aquele feijão que chegou lá, em algum momento, alguma parte daquele produto navegou num convés de um navio. Nós não temos dúvida disso. E é importante que a nossa sociedade, como uma forma geral, entenda esta essencialidade. Então, eu acho que essa crise, né, quando nós voltamos para o novo normal, eu tenho certeza que nós vamos ter a comprovação da essencialidade da atividade marítima portuária, que nós já tínhamos essa consciência, mas certamente a sociedade irá valorizar um pouco mais aí essa atividade. Realmente houve impactos, a própria economia no mundo, ela reduziu um pouco o seu fluxo, esse fluxo teve alguns impactos aqui na atividade comercial em nossos portos, mas pelo que eu tenho conhecimento, nada que seja decorrente da Covid-19. Os portos brasileiros estão prontos. O nosso trabalhador portuário está pronto. Ele se mostrou para que está aqui presente. Se o navio não chega, não é problema dele, porque os nossos aquaviários estão prontos e os nossos portuários também. Então, é o momento de todos nós termos um grande orgulho dos trabalhadores portuários e dos trabalhadores aquaviários brasileiros. Essa é a minha posição. Perfeito, Almirante. Eu concordo veementemente com o senhor quando o senhor menciona que essa crise ressaltou ainda mais a essencialidade do transporte aquaviário e das atividades portuárias. Isso vieram para ficar, não são normas de contingências temporárias, né? A MP reconheceu, alterou a lei para caracterizar a atividade portuária enquanto essencial de interesse público, que não pode parar. Porque, como o senhor mencionou, é assim que teremos as nossas cidades abastecidas, é assim que nós, cidadãos, poderemos ficar em casa, enquanto os aquaviários e portuários estão trabalhando para a nossa segurança e nosso abastecimento. E todos os órgãos, ANTAC, Anvisa, Receita, fizeram normas específicas para possibilitar uma funcionalidade efetiva desse ramo, para que ele não pare, que ele opere de forma segura, sempre resguardando o trabalhador portuário e o trabalhador aquaviário, como o senhor mencionou. Eu gostaria também de destacar a presença da professora Gontijo, o professor Renan, o professor Matusalém, a professora Carmen, um abraço para o desembargador Torres. Gostaria de saudar os juízes do Tribunal Marítimo que estão aqui, em nome da doutora Maria Cristina, que não está presente, mas que é a representante paraibana da Corte Marítima, né? A juíza especializada em armação e paraibana decana. Gostaria de saudá-la em nome de todos os juízes que aqui estão presentes. E gostaria também de destacar que as atividades continuam, né? O primeiro trimestre da atividade aquaviária e da atividade portuária foram gritantes, onde existem lockdown nas cidades, como é o caso do Pará, como é o caso de Pernambuco, né? É óbvio que existirá uma diminuição na operação ou no número de vendas, que deve ser sempre balanceado para não desonerar ou trazer um desequilíbrio para os contratos, já que estamos aí diante de atividades essenciais que envolvem interesse público. E a atuação do Tribunal Marítimo como solucionador de problemas é extremamente eficiente e nos dá certa tranquilidade na segurança dos mares, porque as sessões continuam, né, os marítimos estão seguros, os julgamentos continuam, o advogado pode desempenhar
a sua atividade, realizar a sua sustentação, aí uma difusão enorme do conhecimento do direito marítimo através das videoconferências. Então, isso tudo que o senhor, enquanto juiz-presidente do Tribunal Marítimo, instituiu, são costumes e uma cultura proativa de solucionar problemas que eu acredito que estará presente no novo futuro, no novo normal que o senhor mencionou, e eu já digo que utilizarei essa expressão, sempre garantindo a origem da fonte, os seus direitos pela criação do novo normal. E já nos direcionando ao final, Almirante, eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a nossa live, doutor Bruno Barcelos, doutora Nájila, que acabaram de entrar, que estão, na verdade, estão colocando mensagens agora para nós aqui, o doutor Mário Povia, a doutora Eliane, todos os professores e atores do cenário que nos ajudaram com essa live, né, nos brindaram com a presença e com a participação. Sempre destacar a presença da UISTA, né, que é uma associação extremamente relevante na atuação do direito marítimo, do cenário marítimo e portuário, da MLO, nos colocar à disposição para outras lives e para debates extremamente importantes, já que esse é o meio que a gente tem para difundir o conhecimento, e passar a palavra para o senhor, para que o senhor possa fazer as suas considerações finais, agradecendo enormemente a honra de participar de uma live junto com o senhor, que é uma referência, um dos maiores profissionais que eu admiro. Muito obrigado, professora Ingrid Zanella. A satisfação é minha, né, em ter essa oportunidade de estar com a senhora, como professora e profunda conhecedora de direito marítimo, trocando ideias aqui sobre o nosso Tribunal Marítimo. Eu queria também saudar o doutor Matusalém, né, com a doutora Carmen, e também eu não sabia que a doutora Nájila estava aí entre nós, então meu abraço lá também para a doutora Nájila e o pessoal lá do Maranhão, que está certamente aí entre nós. Mas, doutora Ingrid, o Tribunal Marítimo, hoje, nesse mundo disruptivo que nós vivemos, né, é um mundo disruptivo, nós queremos estar na vanguarda, em que pese o nosso tribunal ser octogenário, nós estamos tentando nos manter na vanguarda. E todas as sugestões são muito bem-vindas. Vou lhe dar um exemplo. Teve um advogado que comentou comigo: pô, Minante, quando eu vou fazer uma sustentação numa corte, nós temos um cronógrafo que diz o tempo, para que a gente possa acompanhar o tempo, são só 30 minutos. Eu falei: boa ideia. Próxima sessão que ele esteve aqui, lá viu o cronógrafo, para que possa orientar o patrono no tempo que ele tem de apresentação. Ou seja, as sugestões de aprimoramento são sempre muito bem-vindas. E, ao mesmo tempo, para mim é um prazer participar dessa live, doutora Ingrid. Qualquer outra live que eu seja convidado, qualquer dia, qualquer hora, eu estou à disposição, porque quando nós trabalhamos com aquilo que nós gostamos, o nosso trabalho vira diversão. Eu estou aqui me divertindo com todos vocês. Então, para mim, é uma alegria muito grande. E queria lhe participar também, que nós vamos fazer, e também para todos os nossos patronos que estão me ouvindo, eu vou fazer uma webinar. Vou até pedir o seu auxílio. Eu convidarei aí apenas patronos que labutam no Tribunal Marítimo, e nós vamos conversar sobre coronavírus, o direito marítimo, ensinamentos escolhidos e ideias para o nosso workshop, que eu espero aconteça em novembro. Então, oportunamente, eu diria a data, o horário, e qual será, deve ser na plataforma Webex, que eu posso ter até 30 pessoas, e lá nós faremos o nosso webinar, para que eu possa, mais uma vez, rever todos os patronos que labutam no Tribunal Marítimo. E, por fim, eu gostaria de dizer à senhora e todos os outros patronos que o fato de eu possibilitar a sustentação para aqueles patronos fora do Rio de Janeiro não iniba a vinda dos patronos ao Tribunal Marítimo. Senão eu ficarei muito tempo sem vê-los. Então, é só para quando não pode.